Você já ouviu falar de aviões que simplesmente desapareceram sem deixar rastros? De aeronaves que simplesmente sumiram do radar, a teorias de sabotagem e conspirações? Essas histórias vão te prender até o final. E se você viaja bastante de avião, talvez esse vídeo te deixe um pouco preocupado. Mas é sempre bom conhecer essas histórias intrigantes. Fique comigo e descubra os mistérios por trás desses 10 aviões desaparecidos. Número 10. Voo 804 da Egyptair. Em 19 de maio de 2016, um Airbus A320 da Egyptair decolou de Paris, na França, com destino ao Cairo, no Egito, transportando 66 passageiros. Era para ser um voo tranquilo, mas o que aconteceu a seguir deixou o mundo inteiro perplexo. Momentos antes da aeronave desaparecer dos radares, uma série de mensagens alarmantes foram enviadas pelo sistema de bordo, dizendo que fumaça foi detectada na cabine. Em uma fração de segundos, o avião fez uma manobra brusca, virando bruscamente à esquerda e depois realizando uma volta completa de 360 graus à direita. Testemunhas francesas relataram ter visto o avião realizando essa manobra incomum antes de desaparecer no mar Mediterrâneo. O que poderia ter causado essa série de eventos? Alguns sugerem que uma explosão a bordo foi responsável pelo desastre. Traços de explosivos foram encontrados nos restos de algumas vítimas, sugerindo um possível ato de terrorismo. Mas a história não termina aí. Uma investigação francesa revelou uma reviravolta surpreendente. Eles descobriram que o piloto estava fumando na cabine, e uma máscara de oxigênio com vazamento poderia ter provocado um incêndio. Seria esse o verdadeiro motivo por trás do trágico acidente? Até hoje, essa pergunta permanece sem resposta. Número 9. O avião Douglas DC-3. Em 28 de dezembro de 1948, um Douglas DC-3 decolou de San Juan, em Porto Rico, com destino a Miami, na Flórida. A bordo, 29 passageiros e 3 tripulantes, todos esperando uma viagem tranquila. O que eles não sabiam é que estavam prestes a entrar no Triângulo das Bermudas, um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Durante o voo, tudo parecia normal. O piloto mantinha comunicação regular com o controle de tráfego aéreo e não havia nenhum sinal de problemas. Mas, a aproximadamente 80 quilômetros ao sul de Miami, algo inexplicável aconteceu. O avião desapareceu dos radares, como se tivesse sido engolido pelo oceano. Não houve sinais de socorro, nenhuma indicação de que algo estava errado. O DC-3 simplesmente sumiu. A resposta imediata foi uma das maiores operações de busca e resgate da época, envolvendo tanto aviões quanto navios da Guarda Costeira e do Exército dos Estados Unidos. Mas, mesmo com todos os esforços, não encontraram nenhum vestígio do avião, nenhum destroço, nenhuma pista. Era como se o DC-3 nunca tivesse existido. O que poderia ter acontecido? Estaria o Triângulo das Bermudas envolvido? Teriam os passageiros e a tripulação encontrado algum fenômeno inexplicável? Até hoje, o desaparecimento do voo DC-3 continua envolto em mistério, alimentando teorias de conspiração e especulação. Número 8. O voo MH370 da Malaysia Airlines. Entre todos os desaparecimentos de aviões, poucos são tão enigmáticos e perturbadores quanto este. Em 8 de março de 2014, um Boeing 777-200 decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, China. A bordo estavam 239 pessoas, incluindo passageiros e tripulantes, todos ansiosos para chegar ao seu destino. No entanto, este voo nunca chegou. A jornada começou como qualquer outro voo noturno, mas 38 minutos após a decolagem, algo estranho aconteceu. O avião desapareceu das telas de radar. A comunicação foi interrompida e o MH370 parecia ter se desvanecido no ar. O que poderia ter levado um avião moderno e bem equipado a desaparecer completamente? O que se seguiu foi a maior e mais cara busca na história da aviação.
Equipes de resgate de diversos países vasculharam uma vasta área do Oceano Índico, cobrindo mais de 120 mil quilômetros quadrados do fundo do mar. Mas, apesar de todo o esforço, a busca revelou poucas pistas. Apenas alguns fragmentos de destroços foram encontrados ao longo das costas de ilhas do Oceano Índico e do litoral africano, incluindo Madagascar e Tanzânia. Os destroços confirmaram que o avião havia se desviado drasticamente de sua rota original, mas as perguntas mais importantes ainda permaneciam sem resposta. Os investigadores descobriram que o transponder do avião, que envia sinais de localização, foi desligado manualmente. Isso, juntamente com a mudança abrupta de rota, sugeria que alguém a bordo poderia ter deliberadamente desviado o avião. Mas quem? E com que propósito? Até hoje, essas perguntas não têm resposta definitiva. Número 7. Northwest Orient Airlines, voo 2501. Era a noite de 23 de junho de 1950 e um Douglas DC-4 decolava de Nova York com destino a Seattle, nos Estados Unidos. A bordo estavam 55 passageiros e 3 tripulantes, todos esperando uma viagem tranquila. Mas, à medida que o avião se aproximava do Lago Michigan, uma tempestade feroz se formava, trazendo ventos fortes e chuvas torrenciais. O piloto, percebendo a gravidade da tempestade, pediu permissão para descer a uma altitude mais baixa. No entanto, pouco depois, o voo 2501 desapareceu dos radares. Não houve nenhum pedido de socorro, nenhuma indicação de que algo estava errado. O avião simplesmente desapareceu. A resposta foi imediata. Uma vasta operação de busca foi lançada, com aviões e navios varrendo o Lago Michigan. Pequenos pedaços de destroços e fragmentos de roupas dos passageiros foram encontrados flutuando na água, mas o grosso do avião e os corpos dos ocupantes nunca foram localizados. Era como se o Lago Michigan tivesse engolido o DC-4 inteiro, sem deixar vestígios. Mas o mistério não termina aí. Testemunhas relataram ter visto um flash de luz no céu e ouviram sons de motores falhando na noite em que o voo desapareceu. Teria sido uma explosão? Ou algo mais sinistro estava em jogo? A falta de destroços significativos e a ausência de corpos contribuíram para uma série de teorias. Alguns acreditam que o avião possa ter sido abatido por um evento atmosférico incomum ou até mesmo por intervenção extraterrestre. Outros sugerem que o avião pode estar enterrado nas profundezas do lago, em uma área ainda não explorada. Número 6. O voo 739 da Flying Tiger Line. Em 16 de março de 1962, um Lockheed L-1049 Super Constellation da Flying Tiger Line decolou de Guam, no Pacífico, rumo às Filipinas. A bordo estavam 93 soldados do Exército dos Estados Unidos, 3 militares sul-vietnamitas e 11 tripulantes, todos em uma missão secreta durante os primeiros dias da Guerra do Vietnã. O voo 739 havia feito várias escalas ao longo do Pacífico e, até então, tudo parecia normal. As condições de voo eram ideais e não havia nenhum indício de problemas. No entanto, em algum lugar sobre o vasto oceano, o avião desapareceu sem deixar rastro. Não houve pedidos de socorro, nenhum sinal de problemas. O avião simplesmente sumiu. O desaparecimento do voo 739 desencadeou a maior operação de busca e resgate em tempos de paz no Pacífico desde o desaparecimento de Amelia Earhart, a pioneira da aviação dos Estados Unidos. Mais de 1.300 pessoas e centenas de aviões e navios vasculharam uma área de 230 quilômetros quadrados, mas não encontraram nenhum vestígio do avião ou de seus ocupantes. A única pista veio de uma testemunha a bordo de um petroleiro italiano, que relatou ter visto uma explosão luminosa no céu e depois 2 objetos em chamas caindo no oceano, na área onde o voo 739 deveria estar. Seria essa uma indicação de que o avião explodiu no ar? Mas por quê? As teorias sobre o que poderia ter causado o desaparecimento do voo 739 são abundantes. Alguns acreditam que o avião foi sabotado,
talvez por forças inimigas, dado o contexto da Guerra do Vietnã. Outros sugerem que poderia ter ocorrido uma falha catastrófica a bordo, mas sem destroços ou evidências, é impossível confirmar qualquer teoria. Número 5. O voo Star Ariel. Esse caso aconteceu em 17 de janeiro de 1949, onde o Star Ariel, um Avro Tudor 4 da British South American Airways, decolou de Bermuda com destino a Kingston, na Jamaica. A bordo estavam 7 tripulantes experientes e 13 passageiros. O dia estava claro, o tempo perfeito para voar, mas isso só torna o que aconteceu a seguir ainda mais desconcertante. Aproximadamente 1 hora após a decolagem, o piloto do Star Ariel fez um último contato com o controle de tráfego aéreo, relatando que tudo estava normal. Depois disso, o avião desapareceu sem deixar rastro. Não houve chamadas de emergência, nenhum sinal de problemas. O Star Ariel simplesmente sumiu. Imediatamente, uma grande operação de busca foi lançada. Aviões e navios varreram o Atlântico entre Bermuda e Jamaica, mas não encontraram nada. Nenhum destroço, nenhum corpo, nada que pudesse indicar o que aconteceu com o Star Ariel. Era como se o avião e todos a bordo tivessem sido engolidos pelo mar. O mistério só se aprofundou quando se soube que o Star Ariel não era o único avião da British South American Airways a desaparecer sob circunstâncias misteriosas. Apenas 1 ano antes, um avião irmão, o Star Tiger, que inclusive vou falar dele ainda, também havia desaparecido no Triângulo das Bermudas. Seria coincidência ou haveria algo mais sinistro em ação? Número 4. O voo 7 da Pan Am. Um dos mistérios mais sombrios da aviação aconteceu em 8 de novembro de 1957, quando o voo 7 da Pan Am, um luxuoso Boeing 377 Stratocruiser, decolava de São Francisco com destino a Honolulu, no Havaí. A bordo estavam 36 passageiros e 8 tripulantes, todos ansiosos para aproveitar as acomodações requintadas do voo, que incluíam um lounge em formato de ferradura e um jantar de 7 pratos com caviar e champanhe. No entanto, na metade do caminho para Honolulu, o Boeing desapareceu dos radares sem deixar rastro. Não houve nenhuma mensagem de socorro, nenhuma indicação de que algo estava errado. O avião simplesmente sumiu. A busca começou imediatamente. E 5 dias depois, a Marinha dos Estados Unidos localizou destroços e os corpos de 19 passageiros flutuando a cerca de 1.600 quilômetros a leste de Honolulu. O mais inquietante era que muitos dos corpos estavam usando coletes salva-vidas, sugerindo que a tripulação e os passageiros estavam preparados para um pouso de emergência no mar. Mas o que poderia ter causado tal tragédia? Exames nos corpos revelaram níveis elevados de monóxido de carbono, indicando que houve um incêndio a bordo. Mas a origem do incêndio permanece um mistério. Seria sabotagem ou um defeito técnico fatal? Adicione a isso os relatos de um forte cheiro de gasolina e manchas de óleo na água perto dos destroços, e o mistério só se aprofunda. Número 3. O desaparecimento de Glenn Miller. Glenn Miller, um dos músicos mais famosos da década de 1930 e 1940, era conhecido por suas composições icônicas e por liderar a orquestra que animava os soldados durante a guerra. Seu estilo de dança e suas músicas memoráveis fizeram dele uma lenda, mas foi seu misterioso desaparecimento que selou seu lugar na história. Em 15 de dezembro de 1944, Miller embarcou em um pequeno avião monomotor em Bedford, Inglaterra, com destino a Paris, onde iria preparar um show para as tropas aliadas. O tempo estava frio e enevoado. Mas Miller e os outros 2 homens a bordo, o piloto e um oficial, decidiram decolar. Aquele foi o último dia em que alguém viu Glenn Miller. O avião desapareceu no Canal da Mancha e nunca mais foi encontrado. Não houve sinais de destroços, nenhum corpo recuperado, nada que pudesse explicar o que aconteceu naquela fatídica tarde.
O mistério do desaparecimento de Glenn Miller gerou inúmeras teorias ao longo dos anos. Uma das mais populares é que o avião foi abatido por fogo amigo. Alguns acreditam que o pequeno avião de Miller poderia ter sido atingido acidentalmente por bombas lançadas por aviões aliados que retornavam de uma missão abortada sobre a Alemanha. Outra teoria sugere que o mau tempo pode ter causado o desastre. O piloto, enfrentando visibilidade quase zero e condições de voo perigosas, pode ter perdido o controle do avião e caído no mar gelado. Há até mesmo teorias mais sombrias e conspiratórias. Alguns sugerem que Miller pode ter sido capturado por forças inimigas ou que ele estava em uma missão secreta que deu errado. Essas teorias, embora intrigantes, carecem de evidências concretas. Número 2. O voo British South American Airways Lansing. Em 2 de agosto de 1947, um Avro Lancastrian, batizado de Stardust, decolou de Buenos Aires, na Argentina, com destino a Santiago, no Chile. A bordo estavam 11 passageiros e 6 tripulantes. Durante a travessia dos Andes, a tripulação manteve contato regular com o controle de tráfego aéreo. Tudo parecia estar indo conforme o planejado. No entanto, quando o Stardust se aproximava de Santiago, algo estranho aconteceu. A última mensagem do piloto, enviada em código Morse, continha a enigmática sigla Steindeck. Ninguém sabia o que isso significava. E logo após essa mensagem, o avião desapareceu. As buscas começaram imediatamente, mas as montanhas dos Andes são vastas e traiçoeiras. Dias, semanas e meses se passaram e não havia sinal do Stardust, nenhum destroço, nenhum corpo, nada. O avião e seus ocupantes pareciam ter desaparecido da face da Terra. Por mais de 50 anos, o mistério permaneceu sem solução. O que poderia ter acontecido? O que significava Steindeck? Teorias surgiram de todos os lados. Alguns sugeriram que o avião poderia ter sido sabotado. Outros acreditavam que uma súbita tempestade de neve poderia ter feito o avião cair. Mas, sem evidências concretas, tudo era especulação. Então, em 1998, uma expedição nos Andes fez uma descoberta surpreendente. Pedaços do Stardust foram encontrados, incrivelmente preservados no gelo. Junto aos destroços, os restos mortais dos passageiros e da tripulação também foram encontrados, congelados no tempo. Foi determinado que o avião havia colidido com uma montanha durante uma tempestade de neve, mas o enigma de Steindeck ainda permanecia. A descoberta trouxe algumas respostas, mas também levantou novas perguntas. Por que a tripulação não enviou um sinal de socorro? O que exatamente significava Steindeck? Seria um código para uma situação de emergência ou algo ainda mais misterioso? Número 1. O voo Star Tiger. Era 30 de janeiro de 1948 e o Star Tiger, o avião que eu havia mencionado anteriormente, um Avro Tudor 4 da British South American Airways, estava em um voo noturno de Santa Maria, uma pequena ilha de Portugal nos Açores, com destino à Bermuda. A bordo estavam 25 passageiros e 6 tripulantes, todos ansiosos para chegar ao seu destino. O voo começou normalmente, mas as condições meteorológicas pioraram rapidamente. Ventos fortes e tempestades marcaram a noite, criando um cenário tenso e desafiador para o piloto. Durante a viagem, o Star Tiger manteve contato regular com o controle de tráfego aéreo, reportando sua posição e condições de voo. No entanto, às 3h15 da manhã, o último contato foi feito. O piloto relatou sua posição e estimou o tempo de chegada à Bermuda. Depois disso, o Star Tiger desapareceu sem deixar rastro. Não houve chamadas de emergência, nenhum sinal de problemas, simplesmente sumiu. Imediatamente, uma das maiores operações de busca e resgate foi lançada. Aeronaves e navios da Marinha Real Britânica vasculharam o Atlântico, cobrindo uma vasta área, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhum destroço, nenhum corpo, nenhum indício do que poderia ter acontecido.
O Star Tiger e todos a bordo simplesmente desapareceram. O mistério do Star Tiger levantou inúmeras teorias ao longo dos anos. Uma das mais intrigantes é que o avião entrou no chamado Triângulo das Bermudas, uma área famosa por desaparecimentos inexplicáveis de navios e aeronaves. Seria possível que o Star Tiger tivesse sido vítima dessa misteriosa região? Outras teorias sugerem que o avião poderia ter sofrido uma falha mecânica ou um erro humano, exacerbado pelas condições climáticas adversas. Mas sem qualquer evidência física, todas essas suposições permanecem exatamente isso: suposições. Para quem está se preparando para uma próxima viagem de avião, desejamos um voo seguro. E se você gosta de curiosidades e mistérios, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até mais!